Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré. E a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu 2 barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastassem um pouco da margem. Depois sentou-se e da barca ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança para as águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos. Mas em atenção à tua palavra vou lançar as redes. Assim fizeram e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então fizeram sinal aos companheiros da outra barca, para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as 2 barcas, a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros, por causa da pesca que acabava de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: não tenhas medo. De hoje em diante, tu serás pescador de homens. Então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Palavra da salvação. Queria, no dia de hoje, diante da passagem desse Evangelho, que primeiro vocês rezassem pelas vocações, por aqueles que estão em dúvida. Jesus já chamou, mas que está em dúvida, mas principalmente por aqueles que já foram chamados e que já estão aí no mar da vida desse mundo, exercendo o seu trabalho, quer seja de missionário, quer seja como religioso, como um padre, como o bispo, que é o principal, porque é o sucessor dos apóstolos, é eles que estão, na verdade, à frente dessa grande pesca de homens, como Jesus está trazendo hoje no Evangelho, quando ele se refere a Pedro e aos outros apóstolos que estavam ali pescando. Esses últimos santos padres, ou melhor, os últimos papas, que são os santos padres, eles sempre falaram uma coisa muito importante, porque o Papa, ele fala primeiramente para os bispos e também fala para toda a igreja. E uma das preocupações dele é a seguinte: que nós, bispos, padres, missionários, religiosos e religiosas, não nos tornemos funcionários da igreja. E o que é o funcionário da igreja? É aquele que vai lá, bate o pontinho. Aí vai para trás de uma mesa, passa o dia todo atrás da mesa,
É reunião aqui, reunião acolá. Faz um monte de reuniões para organizar isso, reuniões para organizar aquilo, reuniões para fazer isso, e essas reuniões acabam não dando em nada mesmo, e depois prepara essa reunião para outra reunião e fica nisso, né? Reuniões, e não há aquela verdadeira preocupação que Jesus está trazendo aqui para esses primeiros apóstolos. De hoje em diante, vocês não tenham medo. De hoje em diante, vocês serão pescadores de homens. Então, quando uma pessoa ela é chamada por Deus ao seu serviço, dentro do coração dela tem que existir esse desejo: salvar os homens, salvar almas. O que significa isso, salvar? É tirar das mãos do diabo. Porque o diabo, ele tem a missão dele também. A missão do diabo é nos tirar de Deus, e a missão de Jesus é nos resgatar para Ele. E quando Ele suscita vocações, Ele suscita vocações para isso. Quando um missionário, um padre, um bispo, porque eu estou no meio, ele responde a este chamado de Deus, dentro do coração dele não pode existir outro desejo do que salvar pessoas, tirar das mãos do diabo, ou seja, tirar aqueles que estão caminhando para o inferno e voltarem ao caminho certo. Então, pescador de almas, de homens, como Jesus está dizendo isso, é aquele que deve causar uma transformação no coração da outra pessoa. Vamos dizer assim, aquele homem, aquela mulher vivia uma vida desregrada, vivia uma vida fora de Deus, não quer saber de Deus ou nunca quis saber de Deus, irrita falar o nome de Deus na vida dessa pessoa. Aí quando aquele sacerdote chega, aquele missionário chega, quando anuncia o evangelho, anuncia a boa nova, naquela pessoa causa uma transformação, uma mudança de vida. Um missionário, um padre, um bispo, um religioso e uma religiosa, que na sua vocação não causa transformação na vida do outro, é uma vocação infértil, é engano, é um funcionário. Está ali trabalhando, vai para lá, vem para cá, reunião aqui, faz isso, faz aquilo. Aquilo, como se diz hoje, né, é o politicamente correto. É um padre. Pronto, politicamente correto é um padre. Politicamente correto é um missionário. Você é o quê? Um missionário. O que é que você faz? Faço reunião, faço isso, estou preocupado com isso. A vida de um sacerdote não pode ser, ou de quem tem a vocação, não pode ser apenas aquela vidinha de fazer amizades com um e amizades com outro. Aí eu arrumo os meus amigos, tenho os meus amigos, e de vez em quando ele me chama para ir na casa dele para comer um churrasco, aí eu vou. Aí me chama para fazer uma viagem com ele, aí eu vou. Vai suscitando amiguinhos, né, em volta dele. Mas não suscita nesses amigos mudança de vida, porque esses amigos continuam naquela vida errada,
só tem aquela amizade. Então, quando Jesus fala, de hoje em diante vocês serão pescadores de homens, olhe bem como é que deve causar na vida do outro. Às margens da Galileia está João Batista, pregando, preparando o povo, convidando o povo para se prepararem, porque o Messias está chegando. Olha, Jesus está chegando. Aí quando ele começa a pregar, ele fala bem assim: olha, o machado já foi posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der fruto bom será cortada e lançada ao fogo. A palavra sai da boca dele, e aquele povo que está ali ouvindo, olha para João Batista, se questiona. Olha só, toda a árvore que não der fruto será cortada e lançada ao fogo. Não, eu não quero ser lançado ao fogo. Está vendo a mudança? O outro fica questionado. Não, eu não quero continuar nessa vida, não. Aí vem a pergunta que eles fazem: então, o que eu devo fazer? A vida do missionário deve ser essa. Deve estar sempre causando no coração do outro. Quando eu falo missionário, eu estou ampliando: religioso, padre, o catequista. Deve suscitar sempre no coração do outro: o que eu devo fazer para mudar de vida? Essa vida minha não está boa. Esse negócio de pregador que tem por aí, aí faz a pregação, aí depois o outro vem: nossa, mas você falou tão bonito. Nossa, que pregação bonita. Nossa, eu gosto muito quando você fala. Eu sinto uma paz interior. Não, ninguém veio para trazer paz interior, não. Jesus mesmo disse: eu não vim trazer paz, eu vim trazer guerra. Essa guerra interior, dessa luta, meu Deus, que vida que eu estou levando, isso é guerra. É isso que suscita no coração do outro mudança. Eu não quero mais viver essa vida. Nossa, você prega tão bonito, você pode assinar minha Bíblia? Assina aqui minha Bíblia, guardar de recordação. Aí o cara fica todo cheio, né? Achando que ele está crente e abafando. Está nada. É mais um amiguinho para você. Que depois que você assina a Bíblia dele, ou o livro dele, ele volta para casa e continua naquela vida. Não muda. A mesma coisa Pedro, a primeira pregação que Pedro fez, está lá no capítulo 2 dos Atos dos Apóstolos, vocês podem ler depois. Aí Pedro vai anunciando Jesus, né? Falando: olha, os profetas anunciaram Davi, o descendente de Davi. Aí chega um momento que Pedro diz assim: e aquele que nele não crê, não será salvo. Aí o povo está ali ouvindo: porque vocês mataram o Filho de Deus, o enviado. Aí o pessoal começa: olha o que é o pescador de homens, né? Aí eles fazem a mesma pergunta: o que devemos fazer? Aí Pedro diz: arrependei-vos, muda de vida e sejam batizados. É isso que deve suscitar no coração do outro. Não é essas organizações, encontros e não sei o que, aí chega no final da tarde, vai todo mundo contar dinheiro para saber quanto foi que deu.
Hoje não se pergunta mais assim. Vamos ser o cara, uma pessoa foi lá pregar, né? Vai para um encontro. Aí quando volta, antigamente se perguntava assim, olha, quantas pessoas mudaram de vida lá nesse encontro? Hoje a pergunta é, tinha muita gente? Nossa, estava cheio. É assim. Nossa, mas tinha muita gente. Aí depois o cara, olha, eu fiquei numa casa, nosso pessoal me acolheu tão bem. Fui recebido na cidade com faixas. Esperávamos por você. Seja bem-vindo. As fanfarras tocando. E o cara ali dentro, todo cheio. Nossa. E aqueles outros que vivem por aí, sentado numa mesinha, no computador. Mandando mensagem para lá e para cá, recebendo mensagem. Que vida! Quando um pescador, meu pai era pescador, quando meu pai, junto com os irmãos dele, entravam naquele barco, iam lá para o meio do oceano, jogava a rede. Quando voltava, em casa nós estávamos esperando peixe. Eles foram pegar peixe. Então eles estavam lá, jogando a rede, puxando aquela rede, para pegar peixe. Eles não estavam lá tomando banho de sol, né? Depois voltavam, não, o sol foi tão bom hoje, nós caímos na água, tomamos banho, vimos até alguns peixinhos lá embaixo da água. Depois voltaram, e aí? Tinha que voltar e tinha que trazer peixe. A minha vida tem que ser uma vida onde as pessoas, elas precisam se questionar. Com a minha vida e com aquilo que eu falo. Não é bater nas minhas costas e dizer, nossa, você falou bonito. Sim, falou bonito, mas você mudou de vida, seu sem vergonha. Ou continua nessa vidinha sua? Essa vida que leva, em vez de levar para o céu, está levando para o inferno. Que vida é essa que você leva? É por isso que eu falo, quando eu ouço alguém dizer, eu não gosto do que esse padre fala, eu já sei que no fundo ele está fazendo a pergunta, eu vou mudar ou não vou? É isso que está por trás. Não quer mudar. Por isso que fica nesse questionamento. Mas quando fala, que pregação bonitinha, que me trouxe paz ao coração, nossa. Não tem que trazer paz. Tem que trazer essa pergunta. O que eu devo fazer, meu Deus do céu? Que vida que eu estou levando? Se o Senhor me chamasse hoje, para onde eu iria? Será que eu mudei de vida? Passa segunda, passa terça, passa quarta, Passa Quatro. Aí surgiu uma cidade com esse nome chamado Passa Quatro. Tem Passa Um também, eu acho que tem 2 e 3, não sei. E vai passando a semana, essa vidinha ali, né? Eu sento lá na paróquia, fico ali sentado na minha cadeira, escrevendo coisa, perguntando, o dinheiro veio ou não veio? Precisamos de dinheiro. E essa vida toda precisamos de dinheiro. Nós precisamos de almas, precisamos de conversão, precisamos de mudança de vida, precisamos de pessoas que realmente mude, que leve, porque precisamos salvar, porque o diabo não brinca, o diabo está levando. De hoje em diante, tu serás pescador de homens. Aí vai perdendo o sentido, né? Depois de um tempo, já não se reza mais. Aí vai ocupando o espaço, porque quando a pessoa não reza, ela vai ocupar o espaço dela com coisas.
Porque o coração de nós sacerdotes e de nós missionários precisa estar cheio de Deus. Para levarmos Deus, não é cheio de quinquilharias. Eu quero isso, eu quero aquilo. Como a Rosângela, Lisângela, Mariângela, ela pegou na minha mão e disse assim: nossa, sua mão está fria, né, padre? Eu disse: é porque eu lavei a mão agora. Aí o outro, acho que foi o seu Jorge, disse, não sei quem foi o outro que disse: não, mas o coração do senhor está quente. Eu disse: não, está frio, está gelado. O meu coração não pode estar frio. Não pode estar gelado. A minha mão pode até estar, mas meu coração não pode estar, mas meu coração está gelado. E quando fica gelado, não se reza mais, não se preocupa mais com as coisas de Deus, não se preocupa com salvação de alma nenhuma, está preocupado consigo mesmo, com as suas coisinhas que eu preciso resolver, os meus pedidinhos que eu tenho que fazer a Jesus, as minhas coisas, a minha televisão que eu preciso ter no meu quartinho para assistir televisão. O meu carro que eu preciso comprar, né? Porque já está passando o tempo, de 2 em 2 anos eu preciso mudar de carro, então eu tenho que trocar de carro. Aí eu me reúno com a reunião lá do CPP para dizer: ó, gente, o meu carro já está precisando de um novo carro. E pai, a alegria ter um carro novo, uma roupa nova, essa preocupação aí de missionários e padres, né? De nós padres. E já não é mais a preocupação de salvar almas. Então vocês rezem por nós, viu? Rezem, porque o coração do padre José Augusto está frio, gelado. Não está mais preocupado com salvação de almas, não. Preocupado consigo mesmo, com as suas coisinhas. Aí passa de domingo a domingo preocupado com as minhas coisas, resolvendo meus probleminhas, as minhas coisas. Não rezo mais. Me engano dizendo que eu rezo. De vez em quando eu vou ali na capela, faço uma oraçãozinha assim, rápido, porque eu tenho muita coisa para fazer, então não rezo mais. Sim. Mas está bom, rezem por mim, rezem por nós, viu? Para que nós possamos dar o verdadeiro sentido à nossa vocação, que é salvar almas. Tá bom. Não tá bom não, tá ruim. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.